A seguir, IIGD Irajá. Quando o diabo quer destruir uma vida, uma família, um casamento, a vida financeira, se essa pessoa é de Jesus e ele está lá, ele fica ali nas portas dessa pessoa, na porta da vida dela, ele só pode ficar se Jesus não estiver. E ele vai estudar minuciosamente o terreno para ver como é que ele vai conseguir afastar essa pessoa de Jesus, para ela esfriar na fé. Porque enquanto ela estiver acesa na fé, a chama do fogo, que é Jesus Cristo, impede o diabo de entrar. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas ele vai fazer de tudo para a pessoa esfriar na fé. E quantos cristãos se embaraçam com trabalhos excessivos? Tem gente que procura se embaraçar. Há fases na vida que se entra realmente num círculo mais apertado de trabalho, mas temos que vigiar até onde não se pode desvencilhar de algumas coisas. Quantos cristãos, irmãos, atravessam a vida? Agora mesmo, um dia desse, um jovem falou com um dos nossos, do nosso pessoal, dos pastores, que ele tinha vontade de fazer a obra de Deus. Muito bem, vamos fazer um interrogatório. Você se consagra, meu jovem? Sim, eu não falto nos cultos. Culto tal e o culto tal. Você ora? Oro. De vez em quando você faz um jejumzinho? Nunca fiz. Você nunca fez um jejum? Nem sabe o que é jejum. Então, por aí você já imagina. Que obra vai fazer? Nenhuma. Por quê, meu irmão? Se você vai fazer alguma coisa a mais no teu campo espiritual, você precisa ter uma comunhão maior. Vai dar um atendimento e não conhece a palavra. Vai aconselhar o quê? Manifesta um demônio um pouco mais agitado, metido a valentão como o diabo gosta de fazer. E aí? Demonstra a cara de medo, vai. O inferno vem e arrebenta. Satanás vai fazer de tudo para o cristão esfriar na fé. Cuidado com o esfriamento espiritual. É só o começo. Então nós estamos rodeados por uma grande, uma imensa, uma tão grande, observa comigo a palavra, nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando alguém aceita Jesus, irmãos, entrou numa carreira de fé. Uma carreira de fé. Essa carreira só pode ser seguida, essa carreira, ela só pode ser vivida literalmente na presença de Deus. Deus não admite que seja diferente. Por quê? Porque de agora em diante, se ficar sozinho, meu irmão, está perdido. Eu digo sempre, o diabo nunca vai esquecer de você, ele nunca vai esquecer de mim. Ele nunca vai esquecer que me possuiu durante 15 anos com depressão. Desesperadamente ele tenta derrubar. Tem gente que, depois de um certo número de anos com Jesus, alguns cristãos, depois de 10 anos com Jesus, de 15 anos com Jesus, parece que sentam assim numa cadeira confortável de eu sei, eu conheço,
eu posso, tá tudo bem. E a pessoa não busca uma renovação espiritual, irmãos. Aí ela cai, sabe em que estado? De acomodação. É outro estado que o diabo ainda encontra espaço. Quantas vezes o Espírito de Deus quer falar com uma pessoa, ao coração dela. Ele quer guiá-la, ele quer usá-la, mas ela não é sensível a Deus. Porque ela tem metodicamente e metodologicamente um estilo de vida religioso. Já fiz minhas orações, já paguei meus dízimos, ou já tomei minha santa ceia, cumprindo com ritos religiosos, que deveriam ser atos fervorosos. O que acontece com o casamento quando ele esfria? Costume. O que acontece com o casamento quando ele está frio? O ritual do hábito. O costume. E Deus não quer. Deus quer os seus filhos vivendo, como Ele disse, em novidade de vida. Aparece uma situação diante de você. Alguém passou mal no teu trabalho. Ai, meu Deus, que palavra eu faço? O que eu faço agora? Eu devo orar? Eu vou dar uma palavra? O que eu faço? Perdidinhos, sem saber o que fazer. E sabe que é dever cristão. Sabe que Jesus quer usar. Sabe que é vaso. Ah, mas eu não me preparei para isso. Lá no Encantado e Piedade, um ao lado do outro. E nossa igreja lá, pequenininha no início, um prédiozinho pequenininho, Encantado. E em frente, era uma casa de oferendas. Negócio sério, vinha artistas e gente de tudo que era lá. E todo mundo sabe, a coisa acabou. E aí uma família veio e comprou a casa e começou a ver vultos dentro de casa. E aí foram lá os sacerdotes da idolatria e disseram, pediram socorro. Disse, olha, a gente está vendo vultos dentro de casa. Tem muitos vultos e eles passam. E a gente se arrepia, a gente passa mal. E o senhor, o moço, o marido, disse, eu mesmo levei um tapa nas costas, um empurrão, e eu caí. Me machuquei todo e eu senti alguém me jogar no chão. O sacerdote virou para ele e disse, isso é muito sério. Eu vou precisar no mínimo de uma semana para me preparar para exorcizar. Aí o moço disse assim, olha, se eu já levei esse tombo, estou todo machucado, estou com a perna aqui doendo, deslocado, o senhor está vendo, estou arranhado, 8 dias eu morro. Aí a esposa disse, pode deixar, seu sacerdote, muito obrigada. Desse jeito. Saíram de lá e entraram na nossa igreja, em frente, porta em frente, só atravessar a rua. Prédiozinho pequenininho lá. E aí ela atravessa a rua e aí ela vem e me conta esse fato. E ela disse, quantos dias a senhora precisa? A gente ri porque, oh meu pai, igreja de portas abertas, 7 dias na semana, ou seja, de segunda a segunda e domingo a domingo, não fecha. E aí eu falei, você não está vendo a igreja aberta todos os dias? Sim, é que nós somos, né? E ela falou. E ela disse, quantos dias a senhora precisa? Eu disse, podemos ir agora? Mas agora? Falei, agora. É agora. Falei, eu vou pegar um cálice de azeite consagrado, vou apresentar a Deus agora, só para a senhora. E eu vou em nome de Jesus e o Espírito de Deus vai ver. Ai, meu Deus, que emoção. Olha, irmãos,
A gente fala, a gente mostra, a gente conta, tem gente mesmo. Mas é verdade. Pessoal, quando eu botei o pé, entrei, foi uma cachorrada de vizinhança latindo, mas latia. Eu falei, nós vamos sentar e eu vou ler aqui um pouquinho da palavra para vocês, para os senhores entenderem, tá, o que está acontecendo e o que Jesus vai fazer. Fui explicar que o ladrão, ele rouba, mata e destrói, ele quer roubar a saúde, ele rouba a paz. Falei, ó, tá vendo aqui? E aí fui explicando, e fui explicar quem era Jesus, e eles foram ficando assim, maravilhados, e aí o moço começou a passar mal. E ele começou, eu tô tonto, ou seja, já tinha problemas espirituais, ele já tinha. O demônio simplesmente somou ali, o que já tinha com mais alguns, e foi aquele empurrão. E ele começou a passar mal, ele saiu correndo, foi pro banheiro botar para fora. E aí volta ele e falou assim, eu tô tonto, por quê? Aí botei a mão na cabeça dele, fiz a oração, pá. Aí deu a sacudida, voltou ao normal, falei, podemos continuar? Você vê. E aí continuamos e tal, continuei a palavra, dando a palavra para explicar. Não adianta, meu irmão. Você vai e ora, se você não explicar que a bênção é maior que a maldição, que não tem que ter medo, tá? Que Jesus Cristo é a palavra viva, que o Espírito de Deus está ali para trabalhar sobre a palavra. Fui explicando. Falei, ó, a casa do justo. Aí fui lá na casa, a casa do justo tem um grande tesouro. Esse tesouro é Jesus, vocês precisam aceitar Jesus. Que nós somos. Falei, tudo bem, eu vou fazer a oração, vou ungir a casa, vou abençoar a casa de vocês, mas vocês vão precisar de Jesus, não tenha dúvida. Ele é o Senhor. Bom, enfim. E aí foi. Bom, irmãos, bateu um vento, a casa está de porta aberta na cozinha, tem uma corrente de ar, de repente a porta bate, pá, eles ficam apavorados. Falei, calma, eles estavam assim. Falei, calma, foi só o vento. Falei, só tem uma porta, não tem a porta da cozinha, está aberta, estava a corrente de ar, assim, ó. Vocês estavam vendo, claro que o diabo se mostrou para eles, mas eles já estavam vendo até onde não tinha. Tamanho era o medo, que o medo é uma praga. A pessoa, irmãos, que tem um medo de alguma coisa, é preciso não confundir medo com respeito. O sujeito não sabe nadar, e aí diz, eu vou provar que eu não tenho medo no mar, e pula lá do navio, do barco, pá, vai morrer, meu irmão. Vai ser igual prego, vai lá pro fundo. Acabou. Isso é falta de respeito pelo mar. Então é diferente, tá? Eu vou andar numa cordinha aqui em cima. Você está acostumado a fazer esse tipo de... Não, mas eu vou fazer para provar que eu não tenho medo. Vai cair, vai se quebrar, vai morrer. Então existe, irmãos, é preciso entender. Agora, ter medo, seja lá do que for, tá? De espírito, de demônio, de gente, da noite. Tem gente que acha, irmãos, que o diabo só trabalha à noite. E essas desgraças que acontecem de dia? Parar com isso. Então, quando o diabo consegue, irmãos, embaraçar uma pessoa e ela não percebe, ela vai caindo no esfriamento espiritual. O esfriamento é um terreno propício para o diabo. Ele vai conseguir, pessoal, porque está faltando unção. Tem gente que armazena a palavra e acha que aquela palavra vai ficar a vida toda. Vai ficar no coração, mas ela só vai estar ativa se ela estiver na unção. Você que está constante, tem gente que não gosta de ler o mesmo versículo algumas vezes. Outra falha tenebrosa dos cristãos. Mas a regra das, vamos dizer assim, as leis da inteligência, né, não regem isso. Para, meu irmão. Sai disso, acorda. Você lê uma mesma palavra, uma temporada, de vez em quando voltar a ler. Eu disse que eu leio alguns livros, e uma vez por ano eu pego alguns, tem alguns que eu leio todos, outros, novamente, eu leio o livro todo, e outros eu vou naquelas partes onde eu senti que Deus falou comigo, porque eu sei que ali eu tenho um alimento. É um erro grave
É o cristão ficar sempre em torno, buscando novidade. Devemos buscar novas revelações da palavra. De vez em quando teu olho bate num salmo, tem um versículo que te chama tanta atenção, e você diz, puxa, eu não tinha observado isso. Muito bem, Deus falou com você ali, e aquilo ali guarda no seu coração, guarda naquele momento, vai ser útil em extremo, e você vai guardar e vai continuar meditando, e em outras épocas, você já vai ter aquela parte. Aquela palavra nunca mais vai sair de dentro de você. Mas o esfriamento espiritual, irmãos, é um perigo. Quando o cristão esfria espiritualmente, ele se torna um terreno propício e farto para o diabo. O cristão tem que acender a chama da fé a cada dia. Para quê? Para estar ligado no Espírito de Deus, sentindo o Espírito de Deus, porque aí o Espírito de Deus vai poder dirigir. Às vezes a pessoa se atrapalha no trabalho, tem um contratempo, o diabo manda seus mensageiros. Você que é empregado, tem aquele dia que o bicho tentou a armadilha com um colega de trabalho, tentou uma desavença, estava frio na fé, soltou a língua, extrapolou, depois se arrependeu. Puxa vida, eu sou de Jesus, por que eu falei aquilo? Por que eu virei as costas daquele jeito? Por que eu fiz aquele gesto? Sim ou não? Realidade. O diabo ele fica observando, espreitando, observando e vai planejando. Ele vai dizer, no momento certo eu vou atacar. Vai esfriar. Vai cochilar. Eu vou atacar. É aquele dia que em casa, falta paciência, os problemas foram um pouquinho mais fortes, e aí faltou a paciência, extrapolou, pronto, comportamento errado, soltou a língua, pronto. Já está uma chateação na família, um clima tenebroso, já mudou tudo, e agora para voltar ao que era antes? Quando a ficha cai, aí vai, chora, ora, vai pedir perdão. Até quando? Até o próximo esfriamento. Por quê? Porque o diabo existe. Pessoal, nós temos adversários. Satanás e os demônios são nossos adversários. O que o diabo puder fazer para tirar a tua paz, ele vai fazer. O que ele puder fazer para roubar a tua alegria, ele vai fazer. O que ele puder fazer para acabar com a tua comunhão familiar, ele vai fazer. Desesperado, ele tem uma gana de querer a tua saúde. Ele quer o corpo arrebentado. Cristão tem que estar ligado, meu irmão. Tem gente que só procura, só busca o fervor da fé quando a casa está caindo. Sério, irmãos. Tem gente que só se preocupa em se encher do Espírito Santo, em comer a palavra, depois que a casa caiu. Depois que o casamento acabou, depois que a doença tomou conta do corpo. Eu falei sexta-feira sobre aquela palavra que Deus usa, Isaías. Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Às vezes a pessoa encontra sim comunhão com Deus, depois de uma fase tenebrosa de esfriamento, mas ela já sofreu tantas perdas, que se ela tivesse lá atrás mantido a chama acesa, ela não teria sofrido aquelas perdas. Igreja, vamos despertar, irmãos. Um dia desse eu dei uma corda aqui nos casais e botei todo mundo para ler Cantares de Salomão. Se não estão lendo, estão em desobediência. Ah, sou livre. Os cristãos do século XXI são muito engraçados. Muito engraçados. Escuta a conversa de dois cristãos. Dois bobões. Tá pensando que eu faço tudo que pastores falam? Não, tá certo. Não é para fazer mesmo. Não, mas aí vem o outro. Não. E tem mais. Nem tudo que está na Bíblia é como falam, não. Olha que não é bem assim, não. Eu acho que Deus falava de outra forma. Não é bem assim. Ou seja, já colocou a Bíblia em descrédito. Acabou mesmo. Acabou. Acabou. Prato feito para o diabo. Quando a pessoa não tem respeito pela palavra, meu irmão, arrebentou, acabou. O diabo já conseguiu espaço. Então nada é por acaso, irmãos. Jesus veio ao mundo
para recuperar tudo que estava perdido. A saúde foi perdida, ele quer recuperar. Ele veio para isso, para recuperar a tua saúde, para te dar saúde. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.